Ano novo, hora de desengavetar projetos. Sempre que finaliza um ano, sempre que finaliza esse ciclo, por volta do dia 31 de dezembro, talvez alguns dias antes, mas normalmente nós estabelecemos quais são as nossas metas, quais são as nossas expectativas para o período que se avizinha, para o período vindouro. Então, o mais normal é que nós, chegando nesse momento, nós estejamos com toda a motivação necessária, porque nós acabamos de traçar as nossas metas e os nossos objetivos para o ano que entra. E não poderia ser diferente para 2025. Então, hoje, dia 1º de janeiro de 2025, estamos dando início, digo no plural, porque naturalmente, ainda que aqui nesse momento seja um monólogo em que eu estou sozinho conversando, mas sempre estão pessoas escutando. Então, somos nós, somos um grupo de pessoas e estamos dando início a esse projeto que é um podcast que se chamará Compartilhando Reflexões. Então, para quem não me conhece, eu me chamo Lucas Bar, eu sou fundador e co-CEO da Rapidoc Telemedicina. É uma empresa que, como o nome diz, é de telemedicina. Nós já estamos no mercado com a Rapidoc desde 2016, 2000, finais de 2015, 2016, já com modelos de negócio muito diferentes dos atuais. Essa história a gente já contou N vezes na internet. Se você procurar aqui nos nossos canais, nos canais da Rapidoc, tanto no YouTube quanto aqui mesmo, né, na plataforma em que você está escutando essa gravação, você certamente encontrará alguma live falando a respeito da história da Rapidoc. Então, a Rapidoc foi se transformando ao longo do tempo em uma empresa de telemedicina, né, que é a última etapa em que nós nos encontramos desde 2021, ao ano em que o nosso planeta foi afetado por uma grave pandemia que afetou, como a mencionava, valendo aqui a redundância, a população mundial. E naturalmente aqui no nosso país muitas oportunidades se abriram e foi assim que a Rapidoc começou a trabalhar com a telemedicina. E nós estamos nos consolidando cada vez mais como uma plataforma de saúde digital. E o que fez a Rapidoc crescer ao longo desse tempo, e eu sei que você pode estar pensando nesse momento, por que falar da Rapidoc? Porque o que fez a Rapidoc crescer nesse momento, a partir de 2021 para adiante, foi a rede de parceiros que nós criamos. Então, desde 2021, nós estamos no mercado trabalhando com pessoas que também querem ou empreendem, e que é justamente, muito possivelmente, o grupo de pessoas que chegará até aqui, porque o nosso intuito é sempre tratar, ou sempre compartilhar reflexões sobre o empreendedorismo, sobre startups, sobre negócios, mas também falar um pouco a respeito da maneira como eu enxergo o mundo, a minha percepção ao redor, do entorno, ou daquilo que hoje se fala bastante, que é a nossa cosmovisão. A cosmovisão é a maneira que nós temos nossas ideias interiores e como ela dita as nossas ações, como nós atuamos. Em outras palavras, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós sentimos, afeta diretamente a maneira como nós nos comportamos, a maneira como nós interagimos com o meio no qual nós estamos ou nos quais nós todos estamos inseridos. Então, já entrando ou adiantando um pouco aqui, esse é o propósito desse podcast, compartilhar reflexões em todas essas áreas. Quem sabe também falando sobre saúde digital, já que praticamente ao longo dos últimos, em torno de 10 anos, que é o tempo em que eu me encontro empreendendo juntamente com o Ivan Martins, que é meu sócio e também fundador da Rapidoc, nós temos praticamente submergido
dentro de todo esse universo da saúde digital, de tudo isso que envolve a saúde, especialmente aqui no nosso país, no Brasil, mas também em outras localidades, já levando a nossa operação a níveis internacionais. A Rapidoc funciona no Peru, funciona nos Estados Unidos, já está na África, em Angola, Cabo Verde, e nós também estamos preparando a nossa entrada na Europa, especificamente como porta de entrada em Portugal. Então, esse é o intuito desse podcast: compartilhar ideias, compartilhar reflexões, porque em diversas ocasiões, conversando com pessoas que estão no relacionamento da Rapidoc, ou seja, são parceiros, são clientes da Rapidoc, mas também são pessoas que fazem parte do nosso dia a dia, da nossa jornada, pessoas que estão interessadas em empreender. Nós vamos percebendo que esse tipo de diálogo, esse tipo de conversa é muito útil, ajuda muito, colaborará muito, porque nós sempre temos muito a aprender dos demais. Todos nós, qualquer pessoa sempre tem algo para ensinar e todos nós sempre temos algo para aprender. E isso, em outras palavras, é o que é conhecido como empirismo, que é, no final das contas, ir aprendendo daquilo que já aconteceu. Talvez a definição conceitual acadêmica não esteja correta, mas isso é que é o empirismo, que é aprender daquilo que já foi feito. Então, de forma empírica, nós sempre vamos, de alguma maneira, compartilhando ideias, compartilhando reflexões com as pessoas, e por que não tornar isso já uma ferramenta também aqui como conteúdo que pode ser útil, quem sabe, para mais pessoas que escutem essas gravações ou assistam o vídeo, né? Porque, no final das contas, uma empresa, uma companhia, um CNPJ, ele sempre será o resultado de um CPF. Por mais que nós tenhamos, como eu mencionava aqui ao princípio, metas, propósitos, ideias, anelos para o nosso ano, e nós também tenhamos isso para a nossa empresa, para as pessoas que têm empresa, para aqueles que querem ter uma empresa, essa empresa, a maneira como ela se comporta no mercado e também internamente dentro da sua própria equipe, ela sempre será o resultado do CPF, ou seja, nós mesmos. Um CNPJ sempre é o resultado de um CPF, ou mais, N CPFs. No caso da Rapidoc, nós temos várias pessoas trabalhando. Somos, nesse momento, 2 sócios e um grupo de mais de 100 pessoas trabalhando. Então, naturalmente, é importante que a gente estabeleça tudo isso, né, que diz respeito à nossa preparação, à nossa capacitação, para que, né, nós consigamos cumprir da melhor maneira possível as nossas expectativas em relação ao mundo dos negócios. O título escolhido para esse episódio aqui é Pare de ensaiar e suba no palco. Porque essa possivelmente é algo que afete a muitas pessoas. Nós sempre estamos tentando buscar a melhor circunstância possível, nós sempre estamos buscando a melhor condição possível. Nós, em geral, talvez não seja o seu caso, mas a maioria das pessoas tem, quando fala de si, a tendência a querer que tudo saia perfeito, sem nenhuma falha. E esse termo, o título desse episódio, na verdade, foi um story compartilhado pelo Flávio Augusto. Muito provavelmente todos vocês conhecem, mas o Flávio Augusto é uma pessoa muito conhecida, que tem grande destaque, né, dentro do empreendedorismo, dentro do meio das vendas, por exemplo. É um bilionário, uma pessoa de muito sucesso aqui no nosso país. Na verdade, ele é brasileiro, não reside no Brasil. Foi o fundador da WiseUp, vendeu a WiseUp, depois recomprou a WiseUp. Tem agora uma série de outras empresas que fazem parte do rol da companhia. E o Flávio Augusto diariamente está no Instagram compartilhando ideias também, insights que ele tem sobre o empreendedorismo, sobre os negócios,
sobre vendas especificamente, também muito intensamente. E em algum momento ele falava que muitas pessoas querem resultados, mas não estão dispostas a pagar o preço, não estão dispostas a enfrentar a jornada. E dizia por isso que empreender é para uma minoria. E aí uma pessoa mandou para ele uma caixinha, e nessa caixinha dizia: estou ensaiando para fazer parte da minoria. E a resposta dele foi: pare de ensaiar e suba no palco. Ou seja, deixe de buscar tentar uma perfeição para as coisas e comece a executar. E vai ao encontro aqui, né, da ideia desse podcast, porque faz bastante tempo, inclusive, que eu tenho postergado o início desses podcasts, ou desse podcast propriamente dito, e chegou a hora de executá-lo, chegou a hora de dialogar, de compartilhar reflexões com todos vocês. Muito interessante que eu já fui convidado para participar de podcasts mais de uma vez. Sou co-host de um podcast na Rapidoc, juntamente com o Ivan, o Rapidoc Talks, em que nós entrevistamos alguns empreendedores, entrevistamos médicos, entrevistamos pessoas de relevância no mercado, mas esse, propriamente dito, está sendo ensaiado há muito tempo, então chegou a hora de colocá-lo no ar e de subir ao palco. E justamente o que eu gostaria de que pudesse ser tratado nessa ocasião aqui, sem muitas edições, no momento em que eu gravo esse podcast aqui, começa uma chuva, então não sei se por acaso não haverá algum ruído no fundo, espero que não, mas no momento em que ele vai sendo produzido, vai a natureza se fazendo presente aqui também. Então, nós gostaríamos, ou gostaria aqui de dialogar com vocês sobre algo que afeta, né, que tem íntima relação com o nome desse podcast, ou com o nome deste episódio, e que certamente atinge, se não a todos vocês, a muitos de vocês, talvez sem dar-se conta de que isso é uma realidade, mas é algo que faz parte da nossa vida, que é a chamada Síndrome do Impostor. Síndrome do Impostor. A Síndrome do Impostor é um termo cunhado por duas psicólogas. Preciso colar o nome delas aqui. É a Pauline Clance e a Suzanne Imes, em 1978. Essas duas psicólogas fizeram um estudo, que é um estudo científico que é facilmente encontrável na internet, no qual elas observaram, estudaram um grupo de mulheres e viram que esse grupo de mulheres era um grupo de mulheres que tinha conquistado grande resultado, ou grande sucesso na sua vida profissional. E mesmo assim, essas mulheres acreditavam que o sucesso que elas haviam conquistado era fruto da sorte, era fruto do acaso, e não era fruto da competência delas. E muito provavelmente esse pensamento e todas as derivações dele, porque a partir disso foi cunhado o termo a síndrome do impostor, é algo que afeta a todos nós, a toda hora, a todo momento. Muito provavelmente, talvez algum de vocês que escute nesse momento aqui também gostaria de gravar um podcast. Eu vi, por exemplo, dentro de alguns círculos de amizades que nós temos, pessoas que se surpreenderam o dia que o Ivan, que é meu sócio, como já comentei na Rapidoc, lançou um livro. O título do livro é Quero Empreender e Agora. E as pessoas olham para o livro e se surpreendem, dizem, Ivan agora virou um escritor, ou seja, como se o fato de ele ter escrito o livro tenha colocado ele numa outra categoria, colocado ele em uma outra prateleira. E não digo que não seja o caso, mas a única coisa que o Ivan fez foi sentar e digitar aquilo que ele tinha já como ideia, aquilo que ele experimentou ao longo do tempo, na trajetória dele, né, de empreendedorismo, na fundação, na construção da Rapidoc.
E certamente algumas dessas pessoas que se surpreenderam com o lançamento do livro também poderiam escrever, mas a pessoa afirma às vezes a si mesmo: mas quem eu? Será que eu tenho condições? Será que eu sou capaz? Isso muitas vezes é por ideias nossas próprias ou por ideias que podem fazer parte de traumas, quem sabe, que nós carreguemos, de coisas que nos falaram, familiares, pessoas que nós, quem sabe, confiamos muito, professores, quem sabe, né, nós podemos ter sido influenciados em pensamentos assim por muitas pessoas que às vezes não fazem a menor ideia do impacto que causaram em nós. Me recordo agora aqui do Ícaro de Carvalho, que é uma pessoa também bastante conhecida na internet, que ele sempre dizia que ele era um aluno muito ruim na escola e que eu não me recordo se foi algum professor que falou para ele, mas ele já contou essa história algumas vezes, que alguém disse para ele um dia: quem é que pagará para te ouvir? E hoje o Ícaro é uma pessoa muito bem conceituada na internet, com uma audiência enorme, lança cursos, é dono da possivelmente a maior escola de marketing no Brasil, uma pessoa de franco sucesso. E certamente ele diz: esse para mim foi um combustível para que ele pudesse chegar aonde ele chegou. Então, com certeza absoluta, esse pensamento é um pensamento que assola, a todos nós. Será que eu sou capaz? Será que eu sou a pessoa certa para fazer isso? Será que eu tenho as condições de fazer isso? Será que eu posso fazer isso? E se der errado, que é a principal preocupação, como será se der errado? O que as pessoas pensarão se der errado o meu projeto? O que as pessoas acharão se isso que eu estou fazendo não está ou não saia bem, não tenha um bom resultado, não chegue a feliz término? Tudo isso são desdobramentos dessa síndrome do impostor, que, como eu dizia antes, muito provavelmente alguns já escutaram esse termo, mas muitas pessoas não conhecem o termo. Muitas pessoas não sabem que ele existe, mas os pensamentos que o caracterizam, sim, são facilmente encontráveis dentro de nós. Com a mais absoluta certeza, todos nós já pensamos coisas assim. Isso, claro, eu não sou ninguém para afirmar isso, mas eu sou muito seguro de que praticamente todas as pessoas já pensaram, pensam e pensarão coisas dessa índole, dessa natureza. Então aqui a gente encontra, aí uma vez mais eu olho para minha cola aqui, nós encontramos alguns desdobramentos disso, que é, por exemplo, a autossabotagem, acreditar que o nosso sucesso, e aí pensando em sucesso, como fazer algo que deu certo, qualquer coisa que nós façamos e dê certo é um sucesso. Então, atribuir o nosso sucesso à sorte. Medo de ser desmascarado. O que significa isso no final das contas? É a gente confirmar as nossas expectativas de que a gente não é tudo isso, ou que os demais, que quem sabe tenham alguma imagem ao nosso respeito, cheguem à conclusão que nós não somos tudo isso, que a pessoa não tem todas essas capacidades que talvez ela aparente ter. Enfim, nos comparamos excessivamente com os demais. Quem sabe, ou melhor dito, quem de nós, ainda que silenciosamente, sem verbalizar isso, olha para alguém, seja próximo, alguém que faça parte da nossa realidade, alguém que nós conhecemos, talvez alguém que nós já vimos na internet, talvez alguém que seja muito conhecido na sociedade e que nós nos comparamos. E às vezes a pessoa diz assim, duas coisas, para duas vertentes. Diz, primeira, diz, modo de dizer, não é modo de afirmar aqui. Imagina, eu jamais conseguirei fazer o que essa pessoa faz. Ou por outro lado, diz,
essa pessoa nem é tão boa assim. Quem sabe eu tenho muito mais capacidade do que ela. Eu poderia fazer muito mais. Mas no final das contas, os dois pensamentos são dois lados da mesma moeda. No final das contas, no final do dia, nós estamos nos comparando. E para quem tem isso vivo dentro de si, essa síndrome do impostor, seja eu me acreditar menos, seja eu comparar-me e pensar que eu sou mais capacitado que outro, certamente colaborará para que a pessoa se trave, para que a pessoa não faça aquilo que ela se propôs. E isso sempre é muito ruim, né? Porque vai fazendo com que nós adiemos as coisas que nós gostaríamos, sem sombra de dúvidas, de fazer. E isso nos leva ao quinto aspecto aqui, que é o perfeccionismo. Justamente o que era citado ao princípio desse diálogo, que é aquela ideia de que tudo precisa ser perfeito. Então, por exemplo, se eu vou gravar um vídeo aqui, ou qualquer pessoa vai gravar um vídeo, ela precisa ter a melhor câmera, o melhor cenário, a melhor iluminação, o melhor microfone, o melhor software para fazer uma edição. A sua fala tem que ser a mais fluida, perfeita, o conteúdo tem que ser irreparável, irretocável. E tudo isso vai sempre fazendo com que ative-se dentro da pessoa esse tipo de medo, esse tipo de temor, esse tipo de ideia de incapacidade, de que talvez não devesse fazer isso, né, encontrando justificativas, desculpas evasivas para que nós deixemos de fazer as coisas que nós queremos fazer. Então, essas são características da síndrome do impostor e que certamente encontram-se presentes, repito, se não em todos vocês aqui que assistem ou escutam esse podcast neste momento, mas em muitas pessoas, certamente esse tipo de pensamento faz parte da nossa psique, da nossa mente e talvez nos aterroriza, nos incomoda, nos assola, porque pensando aqui em empreendedorismo, nos negócios, isso pode ser o primeiro fator que impede uma pessoa de começar a empresa que ela tantas vezes imaginou começar. O que é que será que os demais falarão caso eu quebre? Caso eu não consiga prosperar? O que é que os demais falarão se eu tente fazer o meu negócio, se eu tente formar ou fundar uma companhia e essa companhia não deu o resultado financeiro que eu gostaria? Como será que a minha família vai falar a meu respeito, sendo que eu deixei um concurso público, por exemplo, já que isso é algo que aqui no nosso país acontece com bastante frequência, para empreender, abrir mão talvez de um ótimo salário para fundar uma empresa e essa empresa leva muito tempo até dar resultado e quem sabe ela não dê. O que será que as pessoas pensarão a meu respeito? Então, esse é um processo que impede muitas vezes aquela pessoa que gostaria demais de ter um negócio, de fundar uma empresa, de trabalhar por conta própria, de fazer isso. Por quê? Porque ela se sente um impostor, se sente alguém incapaz de fazer isso. Ou mesmo quem tem uma empresa tem medo de fazer o que no mundo das startups chama-se é o aportuguesamento de um termo que é pivotar, é fazer uma pivotagem, que nada mais é do que mudar o modelo de negócio da empresa. Ponho como exemplo a própria Rapidoc. A Rapidoc inicialmente era uma empresa que levava conectava pacientes e médicos. Então, o objetivo da Rapidoc era levar o médico profissional de saúde, não apenas o médico, também fisioterapeutas, psicólogos, fonoaudiólogos, até a casa do paciente, num modelo parecido com o Uber. Nós começamos a empresa assim, fomos a mercado com a empresa assim, mas a empresa não deu o resultado que nós gostaríamos.
E aí nós tínhamos duas opções, três opções na verdade. Seguir insistindo com esse modelo, que era um modelo que estava se provando falho, era um modelo que não estava dando o resultado que nós gostaríamos, então essa era uma possibilidade. A outra possibilidade era desistir, dizer, isso não é para nós, não vai dar certo, isso de ter startups, de fundar uma empresa, de ter um negócio não é tão simples, não é o caso, eu não sou capaz disso, então também essa era uma opção. E a outra opção, que foi a que nós tomamos, e nós tomamos talvez pela necessidade, porque eu citei que nós tínhamos as outras, mas na verdade nós não tínhamos, nós éramos obrigados a fazer isso, sob pena de talvez enfrentar muito mais dificuldades ainda. Nós decidimos transformar a Rapidoc em outra coisa. E posteriormente, a Rapidoc já se transformou em outra coisa, que é a telemedicina, como nós conhecemos no dia de hoje. Já uma empresa no formato aqui da saúde digital. Então, nós tivemos que, em alguns momentos, tomar decisões e transformar o nosso negócio. Mas, imaginem vocês se lá atrás, e esse pode ser o caso de algum de vocês que escuta ou que assiste a esse podcast, lá atrás, talvez uma situação parecida tenha se apresentado e a pessoa, por achar já de antemão que não dará certo, ela desiste. Por quê? Porque ela se sente incapaz. Ou mesmo dentro de uma empresa, tentar criar um novo projeto, um novo produto, uma nova linha de receita, fazer uma mudança no modelo de negócio, não necessariamente pivotando, mas sim analisando o 80-20, né, que é o princípio de Pareto, a lei de Pareto, em que a gente vê que 80% da nossa receita, a grosso modo, vem de 20% dos nossos clientes. Então, esse 20% de clientes, que tipo de cliente é esse? Qual é o perfil dele? Que modelo ele segue? Qual é a estrutura que ele segue? Qual é a característica dele? E será que os outros 80% de clientes me interessam? Então, não necessariamente isso seria uma adaptação no nosso modelo de negócio, mas sim uma mudança vamos dizer aqui dentro de um conceito marketing, na persona que nós trabalhamos aqui para captar clientes. Então, essa é uma transformação necessária. Mas, vejam, 80% do faturamento é trazido por 20% dos clientes, a grosso modo, segundo a lei de Pareto. Mas os outros 80% dos clientes também nos trazem faturamento, também nos trazem receita. E que impacto causaria para a gente se a gente deixasse esses 20%, digamos aí, 80%, melhor dito, de receita na mesa, sem que a gente trouxesse, não é? Então, talvez tenha ficado um pouco confuso aqui essa última parte, mas eu tenho certeza que vocês entenderam a ideia ou o raciocínio. Então, isso é uma necessidade ou é necessário que a pessoa tome decisões, que o empreendedor tome decisões. E se esse tipo de pensamento caracterizado pela síndrome do impostor, ele é muito presente dentro da gente, fará com que as coisas pareçam ser impossíveis, que nós não somos aptos, que nós não somos capazes. Talvez, eu me recordo há um tempo atrás, quando falando em telemedicina, né, que é o nosso negócio principal hoje aqui com a Rapidoc, quando anunciaram a empresa ou a área de telemedicina da Amazon, que está nos Estados Unidos atuando ativamente, e, e disseram, olha, a Amazon está entrando nesse mercado. O que provavelmente cruzou a minha cabeça também, acredito que a cabeça do Ivan, foi, então acabou, porque a Amazon é uma empresa, é uma das grandes empresas do mundo, e se a Amazon entrou no negócio, bem, é uma questão de tempo para que a Amazon acabe com tudo. Mas isso não necessariamente é uma verdade, porque qualquer empreendedor, e assim a história conta, pode promover, pode realizar coisas disruptivas. O pequeno
tem muito mais mobilidade do que o grande. É lógico que o grande ele tem, muito possivelmente, muito mais recursos financeiros para promover o negócio, para, inclusive, abrir mercados. Mas o pequeno é muito mais adaptável porque é uma mentalidade. Ele não é um elefante branco, não é um gigante que vai caminhando. Não, é uma estrutura enxuta e muito ágil, que deve, inclusive, ser uma premissa. Então, pode ser que o pequeno ele faça algo muito disruptivo e que os grandes precisam copiá-lo. Os grandes é quem precisam adaptar-se para o modelo do pequeno. Claro, existem casos, não são tantos casos assim quanto parece, que qualquer coisa pode ser feita dessa maneira, mas quantas histórias todos vocês conhecem certamente? Poderia citar um caso, por exemplo, que é o da Netflix, que era uma empresa pequena e que concorria com a Blockbuster, era uma da a maior, talvez, empresa de distribuição de filmes, e a Netflix cresceu e a Blockbuster simplesmente desapareceu. Então, essa é uma realidade. Então, pode ser que a gente queira fazer algo, veja uma grande empresa fazendo e diga: não dá, não posso, melhor eu nem me meter nesse mercado porque ele é ocupado por grandes companhias, por grandes empresas, ou se uma iniciativa é pessoal, quem sabe eu me compare, né, como um dos pontos aí da síndrome do impostor, com alguém e que eu seja, ou me acredite ser incapaz de produzir tão bem quanto essa pessoa. Então, a síndrome do impostor é para nós um grande problema. É para nós algo que certamente nos atrapalha, nos prejudica. E nada melhor que dia 1º de janeiro, que é o dia em que esse episódio está sendo gravado, o episódio número 1 de Compartilhando Reflexões, que a gente, quem sabe, se proponha a não permitir-se mais ser talvez manipulado, guiado, dirigido por esse tipo de pensamento. Não necessariamente ou não apenas nos negócios, não apenas no mercado de trabalho, não apenas se a pessoa quer ser um empreendedor ou é um empreendedor, mas também em quaisquer áreas da nossa vida e das coisas que fazem parte do nosso dia a dia. Tenho certeza que qualquer pessoa que escute, assista esse podcast, certamente encontrará algo que já se propôs a fazer, que já tentou fazer, que vê pessoas que fizeram, que conseguiram fazer, se compara e possivelmente chega à conclusão de que não é para ela, que não dá. Por quê? Porque não consegue ter constância, não consegue ter a continuidade que é necessário para que aconteça o sucesso. Lembrando que sucesso não é ou não são apenas aquelas coisas estrondosas que deixam uma pessoa famosa, que deixam uma pessoa com muita relevância. Sucesso é ter resultado naquilo que nós nos propomos, é conseguir fazer aquilo que nós nos propomos. Então, tenho certeza que você que me escuta, que me vê nesse momento, certamente tem algo na sua vida que você já pensou isso. Não sei se eu consigo, ou gostaria muito de fazer algo, olha para a sua referência e diz: meu Deus, quanta coisa eu teria que fazer para que eu também consiga chegar lá. E isso talvez coloque na pessoa a ideia de que ela não é capaz, que ela não é apta e que isso não é para ela. Essas são características de algo que é mapeado pela psicologia acadêmica, que é a síndrome do impostor. E né, nossa reflexão aqui é que a gente se proponha, sempre que essas coisas apareçam, a não deixar se mover por elas. Aquelas não nos influenciem tanto. Claro, isso não acontece num passe de mágica, não é tão rápido, não é tão simples, mas é possível. É possível que a gente enfrente nossas dúvidas, enfrente nossos medos, enfrente nossas dificuldades, nossos temores e faça aquilo que precisa ser feito. Então, muito obrigado.
por ter chegado até aqui, nesse momento dessa gravação, que bateu aí em torno já de 30 e tantos minutos, 35 minutos mais ou menos. Não sei qual será a periodicidade aqui do podcast, ainda não faço ideia. O intuito é gravar sempre que apareçam essas reflexões e simplesmente quero agradecer a você que me escutou, que me assistiu neste momento e, antes de mais nada, desejar para você que esse ano de 2025 seja muito próspero, muito positivo, repleto de triunfos e que através do seu trabalho e sempre da providência divina você possa conquistar aquilo que almeja, você possa atingir as expectativas que você se traçou, talvez aí dia 31, dia 30, 29, 28 de dezembro, como as metas para este ano. Então estes são os meus desejos, os meus votos para você. Te agradeço muito por ter me acompanhado aqui nessa gravação e fique à vontade para enviar seus comentários, seus feedbacks, suas sugestões, pedidos, enfim, aquilo que você achar que é conveniente. Será um prazer falar com você também em meu Instagram, @barlucas, para trocar ideias e, quem sabe, nós seguirmos juntos compartilhando reflexões. Muito obrigado e até a próxima.